Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre uma transformação histórica que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Sabe essa fome insaciável que a inteligência artificial tem por energia? Pois é, ela está forçando uma reestruturação radical na casa dos bilhões de dólares e em toda a rede elétrica lá nos Estados Unidos. Bom, pra gente ir direto ao ponto, olha que loucura esse número. Lá em Nevada, a concessionária NV Energy projeta que a fatia de mercado dos data centers vai disparar. Eles representam só 5% das vendas totais de energia agora em 2025, mas vão saltar para assustadores 64% até 2046. É uma mudança de paradigma completa na forma como a gente consome a infraestrutura. E para entender como a gente chegou até aqui, o nosso roteiro de hoje vai passar rápido por 6 pontos principais. O choque de energia da IA, o risco de ativos encalhados, a briga de expansão versus disciplina financeira, como navegar no labirinto regulatório, blindando o consumidor comum e, claro, o cenário futuro da rede. Então, vamos começar pela seção 1, o choque de energia da IA. Sabe, pela primeira vez desde lá dos anos 1920, a capacidade física da rede, ou o quão rápido a gente consegue plugar a energia nova, virou o principal gargalo para qualquer expansão industrial. Pensa o seguinte, a gente teve mais de 20 anos de estagnação total no consumo de energia americano, com a coisa bem estabilizada ali na faixa de 4.000 terawatts-hora por ano. Só que agora, a projeção aponta para um choque nacional de demanda, com um salto de 20% até 2030. Uma curva assim tão acentuada, de repente, muda absolutamente todas as regras do jogo. E de onde está vindo toda essa aceleração? Exatamente dos data centers de inteligência artificial. A expectativa é que eles absorvam sozinhos 10% de toda a carga elétrica americana até 2030. Para colocar isso em perspectiva, em 2024, esse número era de apenas 4%. É uma fatia gigantesca da capacidade de um país inteiro sendo direcionada a toque de caixa para servidores e supercomputadores. O que leva a gente direto para a seção 2, o risco de ativos encalhados. Toda essa expansão física acelerada traz um risco financeiro enorme para as empresas de serviço público e, no fim das contas, para toda a sociedade. Aqui entra o conceito de encalhe de ativos. Basicamente, é o que acontece quando alguém faz investimentos gigantescos numa infraestrutura de longo prazo e, de repente, eles ficam ociosos e dão um prejuízo amargo porque aquela demanda rápida que os justificou simplesmente desacelerou ou sumiu. O grande perigo dessa história toda é deixar a população pagando uma conta bilionária de cabos e torres se o atual boom da tecnologia deu uma esfriada. E olha, isso ilustra perfeitamente o descompasso temporal ou a assimetria que o setor está enfrentando agora. Pensa bem, de um lado, a gente tem os servidores de IA que ficam tecnologicamente obsoletos em, sei lá, uns 5 anos. Do outro lado, temos linhas de transmissão de altíssima tensão que são construídas para durar 50 anos ou mais. É um choque brutal entre o ritmo frenético do Vale do Silício e a infraestrutura multigeracional que mantém ele funcionando. Seguindo então para a seção 3, expansão versus disciplina financeira. Com esse descompasso todo acontecendo, o campo de batalha corporativo está pegando fogo. A NextEra Energy, por exemplo, partiu para o ataque com a mega aquisição de 66,8 bilhões de dólares da Dominion Energy. O alvo deles? Conseguir o monopólio do famoso Data Center LA, o maior corredor de data centers do mundo, lá na Virgínia. Ao herdar uma demanda reprimida de nada menos que 51 gigawatts, a NextEra percebeu que precisava ser pragmática e adotou uma mistura com todas as formas de energia. Na prática, isso significa estender a vida útil de usinas nucleares, investir pesado em baterias gigantescas de lítio na rede e, o mais crucial de tudo, manter o gás natural para garantir aquela resiliência imediata e ininterrupta que a IA tanto precisa. Mas esse é só um movimento do xadrez corporativo. A coisa fica muito mais interessante quando a gente compara as estratégias lado a lado. Enquanto a NextEra foca nessas mega aquisições bilionárias, a Berkshire Hathaway Energy prefere uma disciplina financeira super rigorosa para proteger seu capital. Ao mesmo tempo, tem a Bright Horizon com uma fusão regional de mais de 15 bilhões focada em ganhar escala rápida, e ainda os fundos de private equity, tipo Blackstone e BlackRock, entrando de forma agressiva comprando operações locais, algo que já acendeu todas as luzes vermelhas de alerta dos reguladores. O que é realmente curioso de se observar é essa postura mega defensiva da Berkshire Hathaway Energy. Olhando para como eles vão alocar os investimentos entre 2026 e 2028, a prioridade absoluta está nas redes de transmissão, que são altamente reguladas e mais seguras. E olha que detalhe, eles estão ativamente vendendo partes do negócio que estão expostas a regulações estaduais complicadas, tipo a venda recente da rede deles lá no estado de Washington. A mensagem é claríssima: manter o dinheiro estritamente onde a rentabilidade é blindada por lei. E assim a gente chega na seção 4,
navegando no labirinto regulatório. Porque no fim das contas, todas essas manobras bilionárias são inteiramente ditadas e limitadas pelas regras do jogo que os governos criam. A métrica central para entender isso tudo é o retorno sobre o patrimônio líquido, mais conhecido como ROI. Esse é o limite oficial de lucro que uma concessionária de energia tem permissão legal para ganhar em cima do capital que ela investe. E um detalhe que choca muita gente é que esse lucro sozinho representa historicamente de 15% a 20% do valor final da conta de luz que chega na nossa casa. É uma margem super disputada em processos tarifários canseiras que chegam a durar 1 ano e meio. E a situação vira um verdadeiro campo minado por causa de uma jurisdição dupla. No nível federal, a gente tem a FERC, que regula as questões interestaduais. Durante o governo Trump, por exemplo, a gente viu uma postura mais desregulamentada lá para manter o gás natural viável e garantir que os Estados Unidos não perdessem a corrida tecnológica. Só que, lá na ponta, nos estados, tem as comissões de serviços públicos, e elas lutam com unhas e dentes para barrar o excesso de alavancagem dessas empresas privadas e impedir que a conta de luz dos moradores exploda. E bem no meio desse cabo de guerra regulatório, vamos para a seção 5, blindando o consumidor comum. O ponto-chave aqui é entender quais armas comerciais as autoridades estão usando para não deixar a conta dessa infraestrutura gigantesca da IA cair no nosso colo. Basicamente, as concessionárias estão devolvendo o problema para as gigantes da tecnologia de 3 jeitos. Primeiro, com os contratos super rígidos do tipo take or pay, onde empresas como a Amazon são obrigadas a pagar 100% dos custos da rede com antecedência. Segundo, com as chamadas tarifas interruptíveis, que dão o direito de a distribuidora simplesmente cortar a energia dos servidores das Big Techs na hora do rush residencial. E por último, com leis estaduais novas que estão incentivando a própria indústria de tecnologia a construir usinas privadas de energia totalmente isoladas da rede pública principal. Para vocês terem uma ideia cristalina do nível de estresse físico da rede hoje, teve um caso absurdo recente. A NV Energy tomou a decisão para lá de drástica de não renovar um contrato histórico de fornecimento de energia para uma concessionária vizinha. Eles cortaram 75% da energia que costumavam mandar para fora só para conseguir manter a capacidade e atender aos data centers deles mesmos. É literalmente o retrato de um sistema batendo no teto, o que abre caminho para a nossa reta final. Seção 6. O cenário futuro da rede. Então, olhando para os próximos 10 anos, como que essa infraestrutura toda vai ficar? Resumindo a história, o novo ouro no xadrez geopolítico não é mais só um software ou um microchip inovador. O que vale ouro de verdade hoje em dia é um terreno grid-ready. São áreas industriais estrategicamente valiosas que já têm uma baita conexão elétrica e backups ininterruptos de gás natural ou energia nuclear. E por que isso? Porque energias renováveis como solar ou eólica dependem do clima e, infelizmente, não conseguem, sozinhas, segurar a operação brutal e constante de um supercomputador de IA rodando sem parar. E aí a gente fecha com uma provocação. Conforme a rede de energia tradicional começa a se fragmentar e essas gigantes da tecnologia passam a construir as próprias usinas privadas e autônomas, quem é que vai controlar, no fim das contas, a estrutura física da internet do futuro? É de se pensar bastante sobre o real preço da supremacia tecnológica e, literalmente, sobre quem vai ter a chave geral da energia nas próximas décadas. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa análise.